também, historicamente, na relação Brasil-Portugal, que vemos o quão relevante a Universidade de Coimbra foi e continua sendo na formação acadêmica de incontáveis brasileiros notáveis, do quilate de um José Bonifácio ou de um Gonçalves Dias, para citar dois exemplos destacados. Mas ainda assim, um abismo social se mantém, pois a grande parcela dos estudantes brasileiros em Coimbra pertencem, assim como José Bonifácio e Gonçalves Dias pertenceram, aos grupos sociais, raciais e econômicos dominantes e privilegiados. São mais de 80 mil residentes, aí sem no Rio de contar os Janeiro, que já uma ótima conseguiram a universidade, mas nacionalidade com colapso portuguesa. da E a economia, terrinha eles acabam aparece optando como alguns destino jovens cada para vez estudar mais não só em procurado Lisboa, por mas pessoas que também buscam em segurança Coimbra. e qualidade de vida. Sim, o impacto dos estudantes brasileiros na Universidade de Coimbra é evidente, é claro, é óbvio. Só que não só na cidade, como na universidade, nós temos que ver que toda a cidade gira à volta dos estudantes. Sim, é porque agora puxando um pouco para o lado do direito, até na área contratual, é o seguinte, tem um acordo bilateral entre Portugal e Brasil, que é o Tratado de Amizade, que confere igualdade de direito entre brasileiros e portugueses, o que foi uma jogada política extraordinária. Eu acho que a universidade deveria sim respeitar o estatuto de amizade entre Brasil e Portugal, e assumir uma postura madura, porque trato é trato, e a Universidade de Coimbra, enquanto uma instituição que é pública, ela deve sim respeito às regras que são estipuladas a nível político e de uma amplitude muito mais geral do que específica que a dela. Ela não pode fazer uso desse artifício contratual particular para subverter uma ordem pública. Ou seja, eles pegam um contrato, falam que eu me declaro aluno internacional. Como se essa declaração ia me destituir da condição de brasileiro, que não de destituir. Pra te fazer uma canção de amor, deixar fluir teu sorriso na memória, entender nosso silêncio, sair de mãos dadas por aí, e na tua ausência, na sua ausência, sorri pra te fazer uma canção de amor. Das propinas, uma iniciativa da Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros em Coimbra, que pretende ver reconhecido o Estatuto de Igualdade entre portugueses e brasileiros na UC. Os pormenores com Cátia Soares. A Associação dos Pesquisadores e Estudantes Brasileiros em Coimbra, a APEB, vai realizar o segundo Fórum da Igualdade das Propinas. A iniciativa da Associação representa mais uma crítica à Universidade de Coimbra pelo não cumprimento do Tratado de Amizade entre Portugal e Brasil, assinado em 2000. Colocam em destaque o valor das propinas aplicadas aos estudantes brasileiros na UC.
Em entrevista à RUC, a atual vice-presidente da APEB, Marcela Uchoa, relembra que no final do ano passado existiu um primeiro fórum, mas de caráter mais informativo. O que é que acontece? Eu estou profundamente solidário com as posições dos estudantes brasileiros por duas razões. Por uma razão legal, isto é, existe um tratado de amizade e nesse tratado está plasmado de forma muito clara o princípio da igualdade e a partir do momento que esse princípio de igualdade é reconhecido não deve haver lugar a um tratamento diferenciado. E, portanto, do ponto de vista estritamente legal, é claríssimo que deve acontecer. A questão aqui não é sobre brasileiros, também é uma questão constitucional. Eu tenho muita dúvida se isto não fica a questão de constitucionalidade da lei. Este regulamento. Eu acho que a alternativa, para concluir, a alternativa é reduzir a propina. A todos os estudantes brasileiros, estatuto de igualdade. E, portanto, neste caso, não deveria sequer ser uma discussão, e pelo que sei, aliás, a DGES deu razão à reivindicação que aqui fazemos, oferece ou atribui automaticamente este estatuto de igualdade, portanto, nem sequer devia ser uma questão se os estudantes brasileiros pagam ou não uma propina superior. E isso aí também quero deixar bastante claro que é a nossa posição e que é essa a nossa forma de ver as coisas. Ele veio e nessa oportunidade a gente conseguiu expor para ele a nossa indignação, onde a gente falou que a gente não ia ficar indiferente ao que estava acontecendo. Ele, ali na sua fala, não conseguiu nos dar uma resposta satisfatória, mas disse que queria manter o diálogo, que ainda não aconteceu. Sempre que ele lhe é perguntado por alguma mídia, ele acaba se posicionando de forma diferente do esperado, né? A gente ainda não conseguiu um diálogo real com ele, né? Ele desconversa, né? Ele tem a sua justificativa, que é anticonstitucional para fazer essa cobrança de 7 mil, né? Mas o diálogo ainda de fato não aconteceu. Da universidade. Então, como que a gente pode levar... o assunto é grande, que interessa a todo mundo, é nem político, é uma questão que eu acho que todos os estudantes brasileiros vão se interessar. Não sei, no Brasil a gente faz muitas ações, a gente vai na sala de aula, professor, a gente pode falar 5 minutinhos com os alunos? Blá, 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 obrigado. Deixar todo mundo saber que isso está acontecendo agora, esse movimento, né, aconteceu o primeiro fórum ano passado, e agora o segundo. De enorme degradação de todas as infraestruturas e das condições de trabalho dos docentes e dos não docentes, e por isso reforçar o potencial, né, de uma luta contra todo o sistema de propinas a nível nacional, e é por isso que nós estamos aqui a defender a campanha de cancela a propina, que é uma campanha a nível nacional e que A visão quanto à direita quanto à esquerda é parecida. Nós, como Juventude Popular, também participamos no movimento Basta, porque acreditamos que as propinas não devem ser aumentadas. As propinas devem ser, no mínimo, congeladas e, se possível, uma diminuição das propinas. A nossa visão quanto às propinas dos estudantes brasileiros é muito simples. Existe uma coisa chamada Tratado de Amizade entre Portugal e Brasil, que faz com que, aos olhos do tratado, qualquer estudante brasileiro seja equiparado a um estudante português. O que acontece é que nos tratados não são vinculativos. E uma coisa vinculativa não é transposta do tratado para a lei nacional. O que acontece é que, para bom nome dos países, é bom que os países cumpram com esses tratados. Apesar de não ser institucionalmente legal, deve ser transposto uma lei do tratado para a legalidade portuguesa, ou seja, para a Constituição. O que faz com que, se não é legal, instituições como a Universidade de Coimbra não tenham a obrigatoriedade de aplicar esse tratado informal. Coisa meio alienígena, digamos assim. Você tem um atestado de equiparação de direitos, mas não se aplica, mas tem exceções. Como assim? Não dá para explicar. De maneira jurídica não tem como se explicar.